Como representar o incompreensível, que pode existir de mais irracional ou intolerável? Um tom de denúncia, de indignação, de conscientização? Nesses sentidos, a representação seria um esforço de se fazer entender o real, mas eles batem de cara na parede quando esse real é incompreensível. É diante desse dilema que estava o Glauber Rocha enquanto gravava o Terra em Transe, em 1967. O filme acontece em Eldorado, um país imaginário em que o Porfírio Dias, um político reacionário, lidera um golpe de Estado para evitar a possibilidade de que o Vieira, representante de uma frente ampla de esquerda, ganhe a eleição. A gente é introduzido a esse cenário pela perspectiva do Paulo, um poeta indignado com a decisão do Vieira de não resistir ao golpe. Enfurecido com a derrota política e, num ato de heroísmo vazio, um desejo desesperado por fazer alguma coisa, ele passa reto por um bloqueio policial e é assassinado pela polícia. A gente sabe desde o início do filme que ele vai morrer, e o que se segue são tipo memórias póstumas antes de tudo aquilo acontecer. A gente descobre que o Paulo era apadrinhado pelo Dias, golpista e futuro ditador, mas abandona o padrinho pelo desejo de ser militante na campanha governador do Vieira, político mais demagogo, que se coloca como aquele que vai representar os interesses do povo, representante, nas palavras dele, das causas mais nobres e, por isso, as mais difíceis. Já sei que vai ser. Pois é. Salve. Fala, minha velha. Pode falar, não tenha medo, não. É uma gente boa, Eminência. Toma nota. Tá tomando nota de tudo, viu? Tá tomando nota de tudo. Se segue aí o teatro em que ele finge dar atenção a vozes que sequer são ouvidas no filme. E logo depois, com o apoio do Paulo, o sucesso na eleição que garantiria, teoricamente, a defesa dos interesses dos camponeses. Só teoricamente, porque a campanha do Vieira tinha sido financiada pelo latifúndio e, na primeira situação em que se tensiona a revolta popular, ele solta a polícia contra os camponeses. Ainda que desiludido e confuso, o Paulo investe na campanha do Vieira, agora a presidência, numa frente ampla de esquerda contra a direita, contra a antiga figura paterna, que agora conta com o apoio de uma grande empresa estrangeira, a Splint, representação genérica ali dos interesses do imperialismo estadunidense. Nesse contexto de confronto político, a atmosfera é de loucura. Tanto as aparições do Dias, incorporação bizarra da direita brasileira, quanto a campanha do Vieira, que intercala um frenesi de alegria e dança que dá lugar a qualquer momento a explosões de violência que somem com a mesma efemeridade e naturalidade com que aparecem, esse carnaval de loucura vai desembocar no que a gente viu no início do filme: o golpe de Estado e o suicídio heróico do Paulo, que se arrasta praticamente ao longo do filme todo, conforme a gente vê as memórias dele. Mas contar tudo desse jeito não faz jus ao caos que é Terra em Transe, emaranhado de símbolos da política brasileira e latino-americana, em conflito num fluxo não linear, às vezes repetitivo, como num pesadelo, flutuando entre momentos que se propõem mais realistas e cenas muito mais teatrais, com diálogos mais afetados. Tem, por exemplo, as discussões entre o Paulo e o padrinho, um conflito que parece menos o de uma divergência ideológica do que um conflito psicológico. Uma versão do Paulo a algo que habita nele mesmo. Apesar de apoiar a campanha do Vieira e usar a própria influência como artista para atacar aquela imagem da direita e do colonialismo europeu que representa o Dias, não deixa de ser um sentimento que ele direciona a um lado dele mesmo e do próprio passado histórico. Ou ele destrói essa figura paterna, ou vai destruir a si próprio, de forma que os encontros às vezes confundem a separação entre os dois, parecem mais pesadelo do que realidade. Pensar os conflitos que atravessam a bagunça audiovisual das memórias do Paulo, às vezes cruas e diretas, e às vezes debochadas, confusas, até oníricas, parte também por entender em que momento o Glauber Rocha pensa esse filme. Terra em Transe nasce no contexto do cinema novo, um movimento que tentava reunir não tanto uma unidade estética, mas mais política, uma pretensão de ser parte de um fenômeno maior de transformação social, não só brasileira, como latino-americana no geral. E essa pretensão passa por mãos e momentos muito diferentes. Num primeiro momento, existiu uma preocupação principalmente em trazer um olho para a miséria que enfrentava a classe trabalhadora, como algo que deforma a subjetividade humana. No Vidas Secas, filme do Nelson Pereira dos Santos, que adapta o livro do Graciliano Ramos, tem um mundo pessoal quase impenetrável, em que a fala não chega. As tentativas entre eles de estabelecer comunicação viram um ruído.
esbarram na deficiência da linguagem. A bolandeira garanto que ficou. Será que a cama de couro ele levou? A bolandeira Fazia parou. gosto de ver. Ah, parou sim. Macia, Tem seu Tomás, jeitosa, no garanto canto da que camarinha. parou. Seu Tomás é que era homem de valia. Parte dessa dificuldade de comunicar a experiência é assunto que o Glauber Rocha discute no Estética da Fome, um texto escrito 1 ano após o golpe militar. Para ele, enquanto a América Latina lamenta as próprias misérias, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como sintoma trágico, mas apenas como uma formalidade no seu campo de interesse. Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. Para o observador europeu, os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só interessam na medida que satisfazem uma nostalgia de primitivismo e são consumidos como um tipo de surrealismo tropical. Segundo Glauber, no esforço de superar essa impotência da comunicação, se esbarra sempre nos limites do colonizador. E se ele nos compreende, então não é pela lucidez do nosso diálogo, mas pelo humanitarismo que nossa informação inspira nele. Um sentimento paternalista, de pena, que se sacia dessa linguagem de lágrimas ou de sofrimento, que interage com aquilo como um nicho temático exótico. A partir do momento que a fome e a miséria são racionalizadas e explicadas, são dadas como algo natural, compreendidas, mas nunca sentidas. Para ele, é nisso que reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é a nossa fome, e nossa maior miséria é que essa fome, sendo sentida, não é compreendida. Em contraste com uma abordagem da miserabilidade que apela a um sentimento humanitário e de piedade europeia, incapaz de expressar a brutalidade do real, o Glauber fala que a pobreza é a carga autodestrutiva máxima de cada homem, e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. A partir disso, ele propõe um cinema intolerável, destrutivo, que no ato mais próximo possível de, entre aspas, compreender essa fome, tenta violentar os sentidos e a percepção. É nesse contexto que o Terra em Transe apresenta esse carnaval de extremos que vai da poesia romântica a um clima de insanidade muito rápido. O filme nos coloca diante de um intelectual de esquerda que se comunica o tempo todo em poesia, como se dentro de um filme romântico, com ideais elevados e a pretensão de guiar até a revolução um povo em abstrato, que ele não entende, ele não conhece e literalmente não tem voz no filme. Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Esses ideais elevados são compartilhados por quase todos os personagens que a gente acompanha. O Vieira, político da Frente Ampla de esquerda, se porta como defensor das causas mais nobres e mais difíceis. Fuentes, o burguês nacionalista, também se enxerga como defensor dos interesses nacionais, um oposto absoluto ao Dias, representante mais direto do interesse do capital estrangeiro. A ironia é que todos eles, menos o Dias, têm convicção da própria pureza, o que faz com que o Dias, exatamente por ser a figura mais abertamente reacionária e vilanesca, sem pretensão de aparentar ser algo que não é, ainda seja o personagem mais sincero e autêntico naquele meio, o que se manifesta no fato de ele abraçar esse estado de loucura 100% do tempo. No contraste com ele, a postura do Paulo é mais cínica, pelo fato de ele negar fervorosamente a equivalência com o Dias, ao mesmo tempo que facilmente se porta como um policial quando existe a chance de que uma demanda ou crítica popular legítima afete a campanha da Frente Ampla de esquerda. Muito rápido nele sobe um gozo com o poder e a violência, que soa irônico num personagem que, na maior parte do tempo, se comunica desse jeito. Ele foi torturado. Torturado. Paulo, as piores coisas estão acontecendo enquanto você... Coisas muito piores do que você viu em Alecrim. Eu tenho escrito sobre a miséria de nossas almas. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar! Desde o pedantismo de conversar com poesia, até a vontade do personagem, levada às últimas consequências de ser um herói, são coisas fora de lugar e fora de tempo num mundo em transe. A procura pela cura da miséria das nossas almas, nas palavras do personagem, soa perdida numa realidade em que a miséria
antes de ser da alma, é material e generalizada. Por mais que a perspectiva romântica do Paulo seja a que compreende, mas não sente, por mais que os sentimentos de heroísmo e os dramas pessoais que movem o Paulo estejam tão fora de lugar nesse mundo, para eles é exatamente disso que o país precisa. O país precisa de poetas. Dos bons poetas. Revolucionários, como aqueles românticos do passado. Vozes que levantaram multidões. A praça é do povo, como o céu é do povo. Terra em Transe é um filme de extremos, politicamente, psicologicamente, extremos que são entendidos como parte da herança latino-americana e que emergem na tela de forma violenta. O cenário de desigualdade extrema é entendido como um dado tão natural do ambiente latino-americano quanto a luz e a sombra. Nessa ótica, os personagens como o Paulo e o Vieira estão quase cegos por essa luz intensa, fechados num mundinho pequeno que contempla essa luz. Se o país de Eldorado é filmado como esse lugar sangrento, onde a qualquer momento a música dá lugar ao som de tiro, que sequer causa comoção ou abala a normalidade do ambiente, se essa é a praça onde acontece a política, qual o poema se refere, esses personagens habitam o céu, espaço de luz, da pureza da arte, dos ideais, que observa a realidade de um lugar elevado, por onde se sente tocado pela missão quase divina de iluminar o resto do mundo. Um povo abstrato que deve ser abordado numa linguagem simples e paternalista, porque não tem capacidade de ocupar esse céu da vida política, o terreno das grandes decisões. Povo que é pensado ali exclusivamente como eleitor. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? E no momento em que ele der um passo no sentido de ocupar essa praça do poema, um passo além da posição de espectador passivo, é a hora do espetáculo de alegria dar lugar ao som da bala de novo. Afinal, no governo do Vieira, mesmo Paulo, representante da intelectualidade, da arte, que vive grandes dramas pessoais de culpa e de vontade de transformar o país, no momento em que desce a praça, muito rápido vira, como jazz, um condutor reacionário da violência. Como se, naturalmente, aquele não fosse um ambiente que se sensibiliza pelas coisas puras e elevadas, mas sim pela repressão. Ainda assim, ele vai vivenciar eternamente a consciência culpada e o martírio e a autodestruição masoquista que desembocam no ato final. E mesmo a morte, um contato incontestável com a realidade, ainda não parece real. Mesmo depois de tomar um tiro, ele segue recitando poesia, grita a plenos pulmões que precisa cantar. Até a morte para ele é uma coisa distante, demorada, que acontece de forma prolixa, como se mesmo agora ainda não fosse real. O que ocupa a cabeça dele até o último momento é a falha em resolver o grande drama pessoal de fazer a poesia encontrar a política. A descontinuidade entre um mundo exterior da ação e um mundo interior da imaginação. Eco das desilusões que sentiam os artistas e intelectuais de esquerda que, num mundo pós-golpe militar, um mundo que botava de encontro os ideais elevados com uma realidade implacável, questionavam o próprio papel e o papel da arte naquele contexto. Poesia não tem sentido. As palavras são inúteis. Nas palavras do Glauber, até 1964, na queda do Jango, a maioria dos intelectuais brasileiros acreditava na revolução pela palavra. A vanguarda política latino-americana é sempre desencadeada por intelectuais e, aqui, com muita frequência, os poemas precedem os fuzis. Mesmo o Glauber repensa a própria linguagem, a ideia de criar algo que violentasse os sentidos para expressar a experiência humana no campo do impensável. Segundo ele, alguns anos depois, essa era a medida da compreensão racional da pobreza. E hoje ele já se recusa a falar em qualquer estética. Ele passa a propor uma ruptura com o racionalismo colonizador. A revolução para ele é um fenômeno da anti-razão, no sentido de que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional de todos os fenômenos, que é a pobreza. Como um fenômeno que é irracional e inexplicável,
Parte da manifestação e da forma com que ele se exterioriza também é mística. Segundo Glauber, a razão dominadora classifica o misticismo como irracional e o reprime a bala. Terra em Transe está entre várias tensões do diretor, entre a tentativa de expressar racionalmente o impensável e, no limiar do fracasso, a vazão desse estado místico de possessão, em que personagens quase deixam de ser pessoas conforme flutuam de forma absurda entre símbolos brasileiros e latino-americanos, num ambiente em que o estado normal é de transe. Meu nome é Otávio, eu só quero dar um aviso rápido aqui. Se gostou do vídeo, considera dar uma olhada na nossa campanha no Apoia-se. A gente só consegue manter esse ritmo de produção e com um vídeo desse tamanho graças a essa campanha, é o que banca esse canal. E eu vou deixar algumas recomendações na descrição que embasaram o conteúdo desse vídeo. Levando algo pelo link também ajuda a gente. Então dá uma olhada na descrição que eu coloco tudo lá. Obrigado pela atenção.